Fala, visionários! Estamos aqui numa noite fantástica e hoje, inclusive, com um dos maiores segredos que vamos revelar para você. Como hackear a graduação é o tema do nosso episódio e pra gente começar, vem vinheta! Bom, estamos aqui no nosso estúdio, o estúdio do seu podcast BH, para gravarmos esse episódio. Como te disse, ele promete muito. Meu nome é Matheus Cardoso, eu sou o seu anfitrião, homem de mais ou menos 1,74 m, pele branca, barba que contorna o rosto, cabelo para trás, e segundo o que a produção falou ali, tá bem bagunçado, então já vou pedir desculpa para vocês antecipadamente. E vamos então apresentar a nossa mesa que está muito mais do que qualificada, então começando com ela. Vamos lá, quem é você? Oi, gente, sou Francesca, sou graduanda em Direito pelo UFMG, estou no 9º período e vim aqui hoje a convite do Matheus. Muito obrigada. E você? Meu nome é João, eu sou um homem branco, cabelos escuros, 1,82 m, estou usando um terno com camisa vinha e eu sou bacharel em Direito pela UFMG e advogado de Direito Tributário. Meu nome é Lívia, sou bacharel em Direito pela UFMG também, sou assistente de gabinete, sou uma mulher cis, tenho mais ou menos 1,65 m, cabelo preto, estou vestindo roupas escuras, um blazer claro e vim aqui a convite do Matheus também. Ó, que coisa boa! Bom, durante a graduação eu tinha uma coisa que era levar as coisas com o máximo de leveza possível. E pra gente começar com leveza, o JK há de lembrar muitos momentos bem, assim, intencionais que as coisas elas somente aconteciam. E para contar para vocês uma das novas, porque faz tempo que a gente não se vê, certo? Eu mais ainda. Pode rir que o JK deixa depois, viu? Semana passada aconteceu uma coisa muito inusitada comigo, que foi eu estar andando sentido a Rua da Bahia ali no centro, atravessando ali a Andradas, né? E de repente estava ali com a minha bengalinha andando de um lado para o outro, esperando para atravessar, e de repente chegou uma pessoa e pegou meu braço e me atravessou a rua. E eu fiquei meio desesperado, né? Porque eu senti a pessoa me levando do outro lado, e que chegou lá do outro lado ela falou, é isso aí, obrigado. E quando eu percebi, ela tinha levado eu pro lado oposto que eu estava indo. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Principalmente meninos que estão na graduação. Muitas vezes a gente está querendo chegar em algum lugar, mas no fim de contas a gente é realmente levado a viver experiências que nos levam para o caminho oposto, inclusive aquele caminho que a gente não queria viver. E para a gente começar, quero perguntar para vocês, e vamos lá, vamos ver quem responde primeiro. Qual é o segredo para a gente levar uma graduação mais tranquila? Eu acho que a primeira coisa é chegar de mente aberta, não esperando que tenha um caminho predefinido, não tentando tomar uma decisão muito cedo sobre qual área você vai seguir, qual vai ser sua atuação profissional, mas chegar realmente com curiosidade e à medida que as coisas forem sendo apresentadas, fazer o melhor possível. Acho que é a melhor maneira de conhecer de tudo um pouco e acabar descobrindo onde você quer montar sua barraca, por assim dizer. Também, sim, eu entendo que a gente faz o caminho caminhando mesmo. Então, assim, essa parte de a gente se perder faz parte, assim. Eu fiz estágios, por exemplo, em tributário. E hoje eu sei que eu nunca entraria no ramo de tributário, mas foi essencial fazer esse estágio e entender que aquilo não era para mim. Então, assim, fazendo aquilo e descobrindo que não se gosta, traçando caminhos que a gente não se espera, que a gente descobre do que a gente realmente gosta. Mas você chegou a ter dúvida que tributário não era pra você? Cheguei a ter dúvida. Sério? A área que eu gosto hoje, a área que eu me encontrei hoje também foi um acaso. Uma amiga falou assim, olha, tem vaga no estágio que eu faço parte, no advogado, como para fazer parte do gabinete de família, você quer? E eu nunca tinha olhado para essa área, a gente nunca tinha tido família, e aí eu fui, e na curiosidade assim mesmo, e eu acabei me descobrindo como uma área que eu tenho afinidade. Sim, eu concordo com os dois, é muita tentativa e erro, mas mais do que mais isso... erro do que tentativa. Mais erro do que tentativa, e às vezes o caminho, gente, vai te levar para lugares que você nem imaginava. Então, para além disso, da tentativa e do erro, é também você ter sabedoria com o tempo que você tem ao longo da graduação.
Os primeiros anos é justamente isso, é você ir engateando e vendo qual projeto é para você, qual que não é, qual área que é e não é. Mas lá pro final já é importante que você tenha mais intencionalidade com o que você quer. Mais intencionalidade e também a eficiência, né, na questão de administrar o seu tempo mesmo, porque é um período muito conturbado. Você tem muitas coisas, então para ter leveza, que foi o que o Matheus falou, é muito disso, é de você ter sabedoria com o seu tempo. Sabedoria com o tempo, fantástico. Estou entrando na graduação hoje, suponhamos. Estou lá na graduação tranquilo e sereno e chega o primeiro período, primeiro dia de aula, professor Arnaldo, lembro desse dia inclusive, foi fantástico. E de repente eu não sei muito bem o que vai acontecer ali pra frente. Todo cara que é mais angustiado vai começar e vai falar, é hora de estudar tudo? E a pergunta que eu quero fazer pra vocês, primeira coisa que vocês falariam, como que eu posso maximizar? Porque a gente tem 6, 7, 8 matérias mais ou menos, muita coisa pra ler e pouco tempo pra fazer. Lívia, vai ser com você. Nossa, eu diria que nos primeiros períodos é mais fácil fazer isso, né? Porque a gente não precisa conciliar tanto com o estágio, né? Não precisa conciliar tanto com os projetos de extensão. Mas eu diria que nos primeiros períodos é bom a gente pegar as bases mesmo. É bom a gente ler todos os textos que estão ali. É bom a gente aproveitar esse tempo que a gente tem sem fazer um estágio, sem fazer um projeto de extensão, sem fazer... A gente ainda não pega, né, as optativas, né, de cara, assim. Então é bom a gente aproveitar para ler tudo que for possível. E depois é que a gente vai focando no que realmente faz sentido pra gente. E se focar no que faz mais sentido, você acha que JK seria o quê? Experiências, estudo no contexto geral? Qual que seria a melhor forma de entender essa questão que faz mais sentido? É dentro da sala de aula ou isso foge ali um pouquinho? Eu acho que tem tudo a ver a sala de aula. A forma como eu conduzi as coisas que eu fui encontrando no meu próprio lugar começou sempre na sala de aula, né? Desde o momento que eu estava trabalhando com direito do trabalho, que foi o começo dos meus estágios, né? E eu tinha um genuíno interesse na matéria, eu gostava bastante, assim. Depois fui conhecer melhor o direito tributário na sala de aula também e fui me aprofundando nisso. Mas eu acho que sobre planejamento, que era o tópico que você estava introduzindo antes, é essencial que você conheça o que está por vir, né? Então, às vezes, essas pessoas planejam a graduação de uma maneira meio a postergar muitas coisas que têm que ser feitas, por exemplo, atividades extracurriculares, o próprio trabalho de conclusão de curso é uma coisa frequentemente adiada para a última hora, e é bom você saber o que vai ter em cada semestre para poder se planejar. Então, é comum também que as pessoas assumam muitos compromissos, né? As pessoas que estão mais determinadas a serem bem-sucedidas, a tirar o máximo proveito da graduação, assumam muitos compromissos, né, nos períodos iniciais e acabem não conseguindo desempenhar bem tudo que assumiram, né? Quem tenta abraçar o mundo acaba não conseguindo alcançar nada. Então, é uma forma de se planejar melhor, é justamente procurar os veteranos, procurar saber um pouco melhor sobre os períodos, sobre a carga, né, de cada coisa e se programar para tudo ficar bem distribuído, você conseguir fazer tudo bem. Fran, você foi uma pessoa que fez muita coisa diferente durante a graduação. Eu acho que todo mundo aqui fez alguma coisa meio distinta. Eu acho que a única coisa que unificou a gente é a gente ter sido no mesmo período muito tempo, né? E ter feito parte de senatos, né? Mas não vou falar de senatos agora, não, né? Porque É um tópico grande. um tópico muito grande, né? Grupo de debates, falar sobre comunicação, oratória, é uma coisa que dá um episódio sozinho. Até também aquelas confusões todas, né? As tretas foram realmente muito positivas. Eu gostei. Hoje eu gosto. Já gostei mais. A gente aprendeu bastante, né? Foi essencial. Mas me conta uma coisa importante. Você fez muita coisa diferente durante a graduação. O que te incentivou a buscar coisas pra fora? Literalmente pra fora. Literalmente pra fora. Bom, ao contrário do que o JK e a Lívia falaram sobre aprender muito dentro da sala de aula, eu considero esse um dos maiores formas de aprendizado, mas pra mim, no meu caso, um dos maiores aprendizados foi fora. Foi ter explorado tudo o que eu poderia dentro do que a graduação podia me oferecer. Então, eu montei um projeto de extensão que não deu muito certo, entrei num outro projeto de extensão, o Senatus, fiz grupo de iniciação científica, percebi que não era muito a minha pegada à vida acadêmica, mas seguirei firme, tentarei persistir. E a cereja do bolo para mim foi literalmente sair para fora, né? O intercâmbio.
E essa vontade que você me perguntou veio desde antes mesmo de entrar na graduação em Direito. Eu via... Bom, aí, se você quiser, eu... Pode ir, vai, fica à vontade. Então, a minha família nunca teve muitas condições financeiras, certo? Uhum. Mas eu tive um padrinho que me deu a condição de estudar numa escola particular. Então, eu vim para Belo Horizonte, morei na casa dele, fiquei ali o ensino médio todo, e ele, né, me deu a oportunidade de estudar num colégio muito bom, e aí eu vi os meus colegas indo fazer intercâmbios. E eles voltavam, assim, extasiados, sabe, cheio de histórias, e eu ficava impressionada com aquilo, eu ficava, nossa, como que algo pode ser tão legal? E aí, então, quando eu decidi fazer Direito, eu pesquisei se a universidade, se a UFMG possibilitaria, né, que eu realizasse esse sonho. E muitas pessoas me disseram que era muito difícil. Primeiro, que o número de vagas era limitado. Segundo, que muito difícil conseguir bolsas ou ser contemplado com alguma bolsa. E isso me desanimou. Até que, dentro da graduação, ali no meu 8º período, eu descobri que era possível. E descobri que, pelo contrário que tinham me falado, tinha um grande número de vagas. E aí eu falei assim, eu faço o possível ou o impossível? Eu vou fazer esse intercâmbio. E literalmente fiz de tudo, assim. Um dos meus maiores medos, né, inseguranças. Primeiro a financeira, né, porque como eu já falei, minha família não tinha condição nenhuma de me custear lá. Então, eu fiz o possível e o impossível, desde vender empadas na faculdade. Eu lembro dessa época, era fantástico. Era 1 por 3, 2 por 5. 2 por 5. Né? 4 por 10. Ela não fazia desconto a partir de 5, era triste. Exatamente. E vendi bebidas no carnaval, me tornei ambulante. E também busquei estágios bem remunerados, né? E me organizei, que foi o que o JK falou. É muito importante que a gente se planeje, né? Para qualquer coisa que a gente for fazer dentro da nossa graduação. Então, foi uma experiência, assim, incrível. Imagino. Eu acho que tem uma outra angústia que ela vai surgindo, Fran. Eu acho que vem muito do que você trouxe. E eu acho que vocês vão entender também. Que é aquele momento da vida que a gente vai vivendo e a gente fala, tá, e agora? Eu sou uma pessoa que não tem 25 anos ainda, tô ainda passando por aquela pindaíba da graduação, porque o que é a graduação? É um tanto de gente que, claro, vai ter ali alguns bens de vida, mas a grande maioria das pessoas tá passando ali uma situação complicada, né? Às vezes vendendo almoço para comer a janta, ou às vezes não, dependendo do RU, né? O grande bandejão, que assim Deus o sempre abençoe. E tem gente que vem de longe, que foi até meu caso também, né? Sem saber muito da perspectiva. E no fim das contas, uma dúvida que eu acho que muita gente que está lá do outro lado, que talvez ou está entrando ou está pensando em entrar agora até na UFMG ou em outras universidades federais, dá para viver na UFMG, mesmo não tendo dinheiro? Quem quer? Dá pra viver na UFMG não tendo dinheiro nenhum, gente. Assim, sou a prova viva disso. Assim, viver confortável, viver uma vida muito digna, não. Vou ser honesta, não. Mas você vai conseguir fazer sua graduação. Assim, eu vim pra BH com um sonho e R$450. 450? Que foi o dinheiro do meu primeiro aluguel. Eu tinha isso, eu fiz um brechó na minha cidade. Aliás, eu tinha um pouco mais, que era tipo assim, uns R$90 desse brechó, que ia ser o dinheiro da minha comida do mês inteiro. E aí, tipo assim, mais umas bolachas maizenas e tal. Mas quando eu vim pra cá, eu já tinha acesso ao RU, então eu podia comer o almoço de graça, a janta de graça e o café da manhã de graça. E em menos de um mês a moradia saiu pra mim. Então eu já tinha moradia, eu já tinha alimentação custeada pela FUNP. Em menos de um mês também, eu já tinha o auxílio. Então, assim, a FUNP foi uma mãe pra mim. A gente que é da moradia, a gente que é auxiliado pela FUNP, a gente costuma falar isso, que a FUNP é uma mãe pra gente, que é a Fundação Mendes Pimentel, né? Mas, assim, quem vem de fora, quem vem de outros estados, vai conseguir viver aqui, vai conseguir viver com pouco, sempre economizando, mas vai conseguir viver aqui sem a ajuda dos pais, os pais que não podem ajudar. É possível, sim, mudar de realidade, é possível conseguir uma graduação como a da UFMG, é possível ter esse sonho, sim, é possível realizar ele. Eu sou a prova viva disso.
Fantástico. 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 Fantástico de verdade. Eu também vim de outro estado e, assim, Lívia, você veio de Divinópolis, né? Divinópolis. Logo ali, a princesinha do Oeste. Eu vim de São Paulo, né? E além disso também eu tive um outro desafio que foi vir para São Paulo sem enxergar muita coisa. Foi aquele negócio bem diferente, né? Saindo do estado primeira vez para viver uma vida de graduação e logicamente que aí a gente também sofreu aí algumas dificuldades, viveu algumas, né, barreiras próprias da deficiência visual, né? Há quem lembre, eu acho que o JK vai lembrar desse dia, quando a gente estava na melhor aula do mundo, a aula de economia na FAS. E aí a professora, gente, copiem, não fala o nome não pode, corta depois, hein? Fantástica, chegando e falando, não, anotem, não gosto que façam perguntas para mim, e eu ainda tenho uma segunda coisa, vocês não podem tirar foto do slide. E a única forma de eu ver o slide era ampliando, né, o maior número possível, e a gente lembra da petulância do estudante de direito do primeiro período, né? A professora chegou e falou, você é deficiente visual, mas eu não vou ceder os meus slides para você, não. Aí, a gente não chegou a ter tanta assistência assim. Eu falo isso bem abertamente, a gente sabe que as universidades, a sociedade ainda não está pronta para receber as pessoas que têm algum tipo de deficiência. A gente sabe que isso é uma grande dificuldade mesmo e essa é uma barreira que a gente vai precisar ainda enfrentar de alguma forma. Mas eu lembro claramente que ela falou, não, eu não vou ceder os slides para você ampliar coisa nenhuma, não. Porque senão você vai passar para os outros. Eu falei, professora, a gente tem duas opções aqui. A senhora passa o slide tranquilamente, vai ser muito positivo, vou conseguir aproveitar o máximo possível, deixa eu tirar as fotos, porque de outro jeito eu não vou conseguir acompanhar a sua aula. Sua aula só tem duas coisas, gráfico e matemática. Ou eu vou ter o slide, ou não vou ter o slide, não vou entender metade do que a senhora está falando. Aí ela disse, não é o caso. Então vamos para a segunda opção. Eu vou mandar mensagem aqui para a reitoria, a gente vai conversar sobre isso junto com a ouvidoria da UFMG e qualquer coisa, como a gente está lá na Faculdade de Direito, eu vou pedir ali a assistência ali da Divisão de Ciência Judiciária da UFMG para a gente começar um processo contra a senhora. Tudo bem? Aí ela disse, não, tá tudo tranquilo, toma aí, o slide tá aqui, o pendrive para você levar para casa. Então é interessante porque também a gente vai, como a Lívia disse, achando as formas de sobreviver. Não vai ver com melhor luxo, com melhor conforto, mas a gente vai sentindo a vida, né, passar e vai aproveitando cada momento, cada oportunidade, cada desafio realmente para conseguir passar pela mãe UFMG. JK, qual foi o momento mais diferente? A viradinha de chave dentro da sua graduação? Com certeza. Foi quando eu comecei a fazer estágio. Eu acho que é uma experiência diferente para todo mundo. A gente fica vendo tudo na parte muito teórica dentro de sala de aula, que é ótimo, eu sempre gostei, mas tem alguns aspectos, né, pelo menos da disciplina do direito, não sei falar pelas outras, que realmente fica muito mais claro quando você começa a realmente aplicar. Por exemplo, o direito processual, ele fica tão mais fácil depois que você está realmente trabalhando com isso. Então, eu acho que primeiro você desenvolve um interesse diferente, uma curiosidade maior de desenvolver as coisas para poder aplicar, né, no trabalho e tal. E segundo, que o seu aprendizado também vem com esse repertório. Eu sempre gostei bastante também de fazer pesquisa, participei de projetos de iniciação científica, projetos de extensão, e eu acho que de lá a gente tira algumas boas ideias também para escrever. Acaba que trabalhando no dia a dia com a matéria a gente percebe algumas lacunas, alguns problemas corriqueiros e é uma oportunidade que a gente tem de estudar e escrever alguma coisa a respeito também. Então, seria isso. A sala de aula não dialoga com a realidade às vezes, né? Não. Algumas coisas passam despercebido, muita coisa na verdade. Porque a graduação, querendo ou não, é muito corrida, né? São muitas disciplinas que a gente passa por elas no curto período de tempo e são disciplinas totalmente diferentes, dá tempo da gente conhecer a superfície de cada um e pegar o diploma. Bem isso. Nosso episódio ele tem uma tendência de ser um episódio prático. Então eu vou propor para vocês uma dinâmica aqui bem interessante. Vamos ver se vai dar certo. Se der errado, aí vocês mandam para as pessoas que vocês não gostam, porque elas vão assistir e vão ficar decepcionadas. Se der certo, você, né, já engaja aqui com a gente na hora. Vamos fazer aquela dinâmica. Olha, hoje a gente está aqui, estamos aí alguns trabalhando, a Fran ainda está naquele processo de passar pela graduação e se livrar, né, da UFMG. A gente adora a UFMG. Entrar, a gente descobre que é fácil depois que a gente vê que é difícil de sair, né? Acho que todo mundo passou por isso. TCC. Foi complicado. Depois a colação de grau é o trem que parece que nunca sai. Mas qual é o exercício? Hoje a gente está aqui e a gente tem uma visão privilegiada. O que você hoje daria de conselho para a Fran lá de 2019 quando entrou na graduação? Todo mundo vai fazer isso, hein? Conselho prático. Conselho prático? Conselho prático.
Seja intencional. Seja intencional. Seja intencional, e pode até parecer algo muito clichê, porque hoje tá todo mundo falando seja intencional, né? Mas é de fato, porque isso otimiza muito o seu tempo. Então, por exemplo, não se comprometer, que nem a Fran do passado se comprometeu com várias atividades. Claro que isso no primeiro momento é muito importante, porque aí você também vai vendo o que dá certo pra você e o que não dá. Mas não se preocupe em estender demais no que está dando errado, e você já sabe que está dando errado. Claro que também isso exige um pouco de autoconhecimento, né? O que você tá gostando, não tá, enfim. Então, ser mais rápida mesmo e intencional no que você quer pra sua vida, pra sua graduação, e não perder muito tempo com o que você não quer. Quem vai? Eu posso dar 2 conselhos? Vai. Eu acho que o primeiro seria para ficar calma, parar de se comparar com os outros. Assim, é um ambiente assim muito elitizado, vai estar gente em diversas posições diferentes. Eu tinha muito medo, me comparava o tempo inteiro, e eu acho assim, eu diria que não é necessário, que eu diria pra mim que eu vou achar meu caminho como eu achei mesmo. E as pessoas que estão assistindo, vocês também vão achar o caminho de vocês mais cedo ou mais tarde. Não se comparem mesmo. Também tenham em mente que outras pessoas que vieram de outros lugares, elas obviamente vão estar na frente de vocês por causa do lugar que elas vieram mesmo, e vocês têm que ter isso em conta. Não se comparem com pessoas que já vieram de lugares mais privilegiados que vocês. Isso é uma coisa que precisa ter em mente. Outra coisa que eu falaria também é continue focando nos projetos de extensão. Os projetos de extensão são tudo, assim, além do intercâmbio. O projeto de extensão é um ótimo lugar para você fazer um networking, para você conhecer pessoas que compartilham dos mesmos interesses que vocês. Pessoas que vão te dar... vão fazer você ficar motivado com a faculdade quando a sala de aula não for o suficiente. Então, é uma coisa muito boa para você voltar sua atenção além da sala de aula. Eu acho que se fosse para eu me dar um conselho a respeito da graduação, eu diria para eu ir com calma. Eu cheguei com muita sede ao pote, queria fazer tudo e tinha um rigor interno muito alto. Então tinha uma exigência muito grande, sufocante, né? Em alguns momentos as coisas ficaram muito pesadas e não precisavam ter sido. Eu podia ter ido com um pouco mais de tranquilidade. Assim, feito as coisas com curiosidade, com empenho, mas sem pegar tão pesado, por assim dizer. No final das contas, a gente sempre tem insegurança, a gente está no começo de um curso de 5 anos que a gente não sabe onde ele vai fechar a gente, né, onde ele vai levar a gente daqui a 5 anos. E até eu saber realmente o que eu faria no final dessa caminhada, eu estava o tempo inteiro pensando, me questionando se será que eu estou seguindo o caminho certo. Então, eu acho que só fazer seu melhor, né, buscar excelência em tudo que você está fazendo, é uma forma de você poder confiar e se sentir tranquilo, independentemente de você saber qual vai ser o próximo passo ou não. Então, ir com calma é muito importante. Tem até uma música legal que foi a Lívia que me mostrou, que é Viena, do Billy Joel, eu acho, que toca um pouco nesse aspecto de, tipo, leva as coisas de um jeito um pouco mais leve. Eu acho que a nossa geração é muito competitiva, como a Lívia disse. Isso não é só na sala de aula, isso é em todo lugar, né? Seja no trabalho, seja em projetos de extensão. Nós 4 participamos de projetos de extensão extremamente inclusive do mesmo. Juntos, né? De um projeto de competição mesmo, de debates. E, enfim, acho que levar as coisas de um jeito um pouco mais leve também, sabe? Seria isso. Fantástico. Fantástico. Bom, eu acho que essas dicas elas estão muito boas. Agora eu acho que se cada um puder pensar aqui naquilo que a gente pode passar pro pessoal lá na ponta, realmente uma dica prática. Eu acho que eu vou até começar para facilitar. Eu, por exemplo, hoje, como o JK e a Lívia já disseram, busquem experiências. E eu acho que eu acho que eu não vou me restringir a somente os projetos de extensão, até porque, graças a Deus, eu tive muitas oportunidades diversas, né? Inclusive, eu fundei projetos, estive à frente de projetos. Então, uma coisa que eu acho que é indispensável e a dica prática que eu quero realmente dar para as pessoas, eu acho que serão 2. Primeira, busque ter o máximo de experiências possíveis durante a graduação, principalmente no período que você não tem uma obrigação com outras coisas, né? Então, primeiro, segundo, terceiro período não é para viver uma sala de aula tão
pesada. É importante estar na sala de aula para respeitar os professores e entender do que você está ali realmente aprendendo. Mas mais do que a sala de aula, as experiências que a gente vai tendo, projeto de extensão, em outras atividades, como por exemplo, centros acadêmicos, debates políticos, entre outras, até os próprios estágios, eles são formas indispensáveis de, com intencionalidade, como disse a Fran, de nós desenvolvermos habilidades que nós não desenvolveríamos dentro da sala de aula. Até porque a sala de aula não ensina comunicação, não ensina oratória, não ensina a fazer peça jurídica, não ensina muita coisa do ponto de vista prático. É importantíssimo dar material e dar substância, mas a gente precisa realmente viver experiências e se conectar com pessoas diversas, porque são as conexões que nos levam para um caminho muito diferente. Eu mesmo não imaginaria que eu trabalharia com o que eu trabalho hoje, né? Ser podcaster, trabalhar com relações institucionais governamentais, acabei virando lobista. O JK me disse durante toda a graduação, Matheus, você vai virar lobista. Eu disse, não vou virar lobista. Ele disse, você vai. E a Lívia disse a mesma coisa. E o que eu virei, Fran? Cá está, né? Lobista. Então, assim, é um trem realmente diferente. Então, viva experiências, porque as experiências, elas abrem portas na conexão com as pessoas que nos levam a viver coisas que a gente jamais imaginaria que viveria. Segunda coisa, estude a graduação. Observação, não é só estudar na graduação, mas estudar a graduação. Como diz o JK, entender efetivamente como cada disciplina funciona, qual é o grau, inclusive, de dificuldade daquela disciplina, qual é o tipo de professor que aquele professor que vai dar essa disciplina é. Muito importante, a gente teve algumas dificuldades com direito processual civil, complicado, a gente lembra com muito carinho de todos os professores. Alguns com tanto carinho que a gente não quer nem ver, de tanto carinho que a gente tem deles, né? Não é verdade? E, no fim de contas, estudar a graduação é saber como que a graduação funciona, quais são as experiências e oportunidades que eu posso ter e como que eu posso maximizar os resultados. Inclusive, Lívia falou da FUMP, estudar como que a FUMP funciona antes de entrar na faculdade, porque tem muita coisa que pode ser aproveitada. Vai lá, Fran, sua dica prática. A minha dica prática aproveita dos intercâmbios, eu acho que vai ser legal. É o intercâmbio, eu tive essa oportunidade maravilhosa de fazer o intercâmbio e, assim, muitas pessoas vêm até mim e falam como que você, perguntam, né, como que você conseguiu, e muitas outras falam, eu acho que não seria o melhor momento. E eu digo, é o melhor momento. Porque como o Matheus falou, é a fase em que a gente tá, querendo ou não, amparada pelo FMG. A gente não tem outros compromissos, a gente não tá inserido diretamente no mercado de trabalho, a gente tá fazendo um estágio. E logo depois que a gente sair da graduação, aí sim que virão, né, outras coisas mais importantes, como ser advogado ou, enfim, ser o que você se formar e se inserir no mercado de trabalho. Existe uma corrida, é competitivo. Então, se você quer otimizar suas experiências dentro da graduação, o intercâmbio é a melhor coisa, porque você vai viver uma imersão em uma cultura diferente, você vai criar habilidades que não somente a graduação exige, mas que são exigidas para você viver enquanto ser humano. E, assim, além disso, é você se autoconhecer enquanto pessoa. Então, assim, sobre a FUMP, inclusive, a FUMP me concedeu uma bolsa. Então, não é algo impossível. Eu achava que era impossível pela questão financeira, que, enfim, fiz vários bicos, consegui juntar dinheiro, a FUMP me amparou, mas também eu tinha uma segunda insegurança, que era a língua. Então, muitos estudantes vêm até mim e perguntam, mas eu não sei inglês. Eu falo, mas você não precisa saber 100% a língua. Eu não sabia falar. Eu cheguei lá me desembolando assim com as mãos, mas depois eu consegui desenvolver. E a habilidade do inglês é uma habilidade hoje muito requisitada em qualquer lugar onde você trabalha. Então, o intercâmbio, ele te dá essa oportunidade de você não só desenvolver enquanto pessoa, mas habilidades, as soft skills, né? A habilidade da comunicação, do inglês, e sem contar que te dá outras oportunidades. Por exemplo, eu, nessa oportunidade do intercâmbio, eu sonhei muito alto. Eu digo que eu fui audaciosa, porque eu queria muito fazer um estágio lá no país onde eu fui, né? A Lituânia. E eu consegui fazer esse estágio sendo muito cara de pau mesmo. Cheguei lá pro cônsul honorário do Brasil na Lituânia, mandei um e-mail,
Pra mim, as chances dele responder eram mínimas. Pra mim, ele nunca iria me responder. No dia seguinte, me respondeu. A gente marcou uma reunião e eu, no meu inglês, assim, mais ou menos, tava aqui tremendo igual uma pincher. E aí, ele falou assim, olha, a gente não tem muita demanda no consulado, mas a gente tem... Eu sou sócio num escritório de advocacia, eu posso arrumar um estágio pra você. E eu consegui esse estágio. Então, se tem um conselho, para além do que eu já dei de ser intencional, seja audacioso. Seja cara de pau. Seja cara de pau, peça, sabe? O máximo que você vai levar é um não, mas não, com não a gente levanta, ergue a cabeça e vai. Existem várias portas para você. Não se satisfaça só com uma porta fechada na sua cara. É isso. Eu acho que eu diria descubra o FMG. Assim, indo bem na onda do que o Matheus me disse agora pra gente, seria a UFMG é imensa. A UFMG é imensa, o direito é imenso da UFMG e essas informações não estão dispostas. Você não vai saber, você não vai andar na faculdade e vai estar as informações para uma bolsa de extensão, não vai estar anunciando que vai ter aulas de uma determinada língua. Isso tudo você tem que correr atrás efetivamente. E, por exemplo, uma das opções que a universidade oferece para a gente é que a gente pode fazer uma graduação com complementar em outra. Você pode se formar em Direito com uma formação complementar em História, por exemplo. Isso é muito interessante, mas pouca gente sabe dessa informação. Então, assim, descubra o FMG, descubra as possibilidades que são infinitas. Assim, quando a gente vai na amostra de profissões da UFMG, eles entregam um panfleto para a gente, que é o Viver a UFMG. Isso é interessante, porque é de fato, assim, viver a UFMG mesmo. A gente entra na faculdade e a gente não vai zerar o UFMG, a gente não vai conseguir passar por todas as experiências, não tem como. A gente tem que selecionar bem, mas para fazer isso a gente tem que estar bem informado de todas as possibilidades que a gente tem. E para fazer isso a gente tem que fazer uma pesquisa, assim, exaurida mesmo. A gente tem que entrar em todos os sites possíveis, a gente tem que entrar em Instagram, procurar por todos os meios de informação e saber tudo que a faculdade oferece pra gente. JK. Primeiro, eu concordo com o que você disse sobre os projetos de extensão, eles são uma oportunidade de a gente desenvolver diversas habilidades. Eu mesmo sou um cara naturalmente retraído, tímido, então você vai lembrar, né, dos exercícios de oratório na praça, que eu colocava a mão no bolso e... Quase arrancava a calça pra baixo, tanta né? vergonha Tanta timidez. Eu ficava com muita vergonha. Mas como você já endereçou isso, eu acho que eu queria falar um pouco sobre essa parte de networking, como conhecer pessoas, porque às vezes eu acho que isso é endereçado de uma maneira muito abstrata e tem 2 conselhos práticos que eu acho que fazem a diferença nesse aspecto. A primeira coisa é que a sala de aula é a sua primeira vitrine. Então, você está hoje na sala de aula com... Daqui a pouco vão ser vários advogados, várias pessoas trabalhando em gabinete, várias pessoas inseridas no mercado de trabalho de diversas formas. Seus professores provavelmente têm negócios por fora da faculdade, né? Poucos professores são de dedicação exclusiva, não só na UFMG, como em vários lugares. Então, acho que a sala de aula é a sua primeira oportunidade de mostrar que você é uma pessoa séria e dedicada e que realmente se esforça e é capaz de fazer um bom trabalho. Então, por isso, dentro da sala de aula, nunca perdeu uma oportunidade de fazer um trabalho bem feito também. Eu acho que, seguindo essas 2 máximas, é um jeito fácil, assim, de... Porque você sabe que você tem que desenvolver as coisas com excelência para chegar num lugar bom. Exato. Né? Eu acho que isso é uma premissa natural, mas acho que as pessoas ficam muito ansiosas com a questão do networking, do tipo, como que eu vou conhecer alguém? Como que as pessoas, né, vão me valorizar, vão me trazer alguma oportunidade? Eu acho que a melhor forma de fazer isso é mostrando que você é dedicado, que você é capaz de fazer um bom trabalho em todas as oportunidades que você tiver. E a sala de aula definitivamente é a mais subestimada de todas. O pessoal realmente acha que a sala de aula talvez não seja um lugar com um vínculo com o lado profissional da coisa tão grande assim. Eu vejo muitas pessoas que são dedicadas do lado profissional relaxarem muito assim na sala de aula e acabarem apresentando os trabalhos muito mal feitos e a gente acaba não conhecendo esse lado competente da pessoa, que a gente poderia ter conhecido se ela tivesse feito um trabalho melhor, uma apresentação mais bem feita, né? Participado das aulas, ter trazido algum ponto interessante. Eu acho que isso faz muita diferença. Para mim, pelo menos, eu acho que fez muita diferença. Tem colegas meus que eu nunca chamaria para trabalhar comigo por conta dos trabalhos que eu fiz em sala de aula. Exato. Eu também. E existe o contrário também, né? Existem alunos que são chamados para estágios, oportunidades de pesquisa pela sala de aula, né? Por terem se destacado em sala de aula. Acontece muito. Acontece. Acho que até com você, né, JK? Comigo São mais ou assim. menos isso? Comigo foi assim. De certa forma, a oportunidade que eu tive no escritório esteve muito conectada com a minha experiência dentro de sala de aula, né? Hoje eu trabalho, né, com 2 professores da UFMG, que foram nossos professores, e
enfim, eu também fui indicado, recomendado por um colega de sala, né? Então, eu acho que isso fez muita diferença. Era uma pessoa que eu não tinha muito contato na época. Hoje em dia nós somos grandes amigos, mas eu não esperava, assim, ser indicado para a vaga por ele, né? Então, eu acho que partiu um pouco disso, né? E, por outro lado, várias vezes, como vocês disseram, a gente já foi procurado para recomendar alguém para uma vaga, pedir uma indicação. E a gente, às vezes, fica desconfortável, né? De indicar, porque a gente conhece a pessoa. E aí a gente vai indicar a pessoa vai entrar na vaga e depois não vai mostrar um bom trabalho e você vai ficar... Como que você indicou essa pessoa, né? Então, é difícil, assim. Eu acho que isso é importante. Fantástico. Vou fazer aqui um pinga-fogo bem rápido. Pinga-fogo é chegar, jogou aí, responde aí. Em essência, a gente já vai fazer aquele pinga-fogo meio final. Hoje, se a gente for pensar num livro que o estudante de direito ou estudante de qualquer graduação tem que ler para mudar a visão, nem que não seja até para graduação, mas ele precisa ler aquilo para mudar a visão sobre a vida, sobre a verdade, o universo, a própria graduação. Qual o livro que não pode faltar nesse momento? Vamos começar pela Lívia? Vamos lá, Lívia, de novo. Aê! Eu sou suspeita, mas eu diria o Manual de Direito das Famílias, da Maria Berenice Dias. Por quê? Porque é uma versão mais atualizada e eu diria assim, sou suspeita para falar, né? Eu acredito. Mas eu não sei, eu diria que é uma área que ela é constantemente mudada e a gente precisa de interpretações que acompanhem a mudança que ela é necessária. Então, hoje em dia a gente tem mudanças muito rápidas acontecendo nesse... a gente fala, por exemplo, da união estável de 3 pessoas. São tópicos assim que requerem muita sensibilidade e requerem atualizações muito rápidas. Então, a gente precisa de pessoas com sensibilidade, contato, com competência para falar desses temas. Então, assim, eu recomendaria um livro porque é um livro que é completo nesses tópicos. O Manual de Direito das Famílias de... Maria Berenice Dias. Maria Berenice Dias. JK. Pois é, eu não sabia qual livro que você ia me pedir, sobre o que ia ser o livro, então eu mais ou menos selecionei uns 3 aqui, né, pra já vir preparado. Eu acho que pro estudante de direito, que tá entrando na graduação agora e quer curtir essa coisa de estudar direito, né, e ver esse lado um pouco mais instigante ali dos primeiros períodos, tem um clássico que muita faculdade de direito pede pra ler, que é o caso dos Exploradores de Caverna, que eu acho que coloca todo mundo um pouco empolgado, assim, pra discutir algumas questões bastante fundamentais, assim, de justiça até, né, e eu acho que é uma provocação legal para quem tá ali no começo da graduação. Uma coisa, mudança de chave, assim, que eu acho que traz uma visão diferente sobre uma coisa que todo mundo vai ter que fazer a graduação toda, eu indicaria o How to Take Smart Notes, que é um livro sobre como fazer anotações. Como fazer anotações. Isso. O livro é em inglês, eu acho que já tem versão em português. É um livro sobre como fazer anotações mesmo. Ele parte daquele princípio do Luhmann's Box, eu acho, que é uma forma que o Luhmann mesmo usava de fazer fichas que intercalavam assuntos diferentes. E eu acho que a principal ideia por trás desse livro é o seguinte: você tem que fazer suas anotações de forma que elas fiquem sempre prontas para serem usadas. Então não basta só transcrever aulas, fazer anotações desorganizadas, mas de certa forma categorizar elas por assuntos, deixar elas sempre à mão, né? Porque elas podem realmente ser úteis no direito, principalmente, que é uma disciplina que é um ramo que tem vários tópicos interdisciplinares, né? Então, o tempo todo você acha que você não vai trabalhar com uma matéria nunca mais, né, na sua área de atuação, ela vai aparecer, ela vai bater na sua porta e ela vai te cobrar. Então, é bom que suas anotações estejam prontas. No livro de poesia, tem o 10 Years in an Open-Necked Shirt, do John Cooper Clarke, que é um poeta performático britânico que eu gosto, assim, eu gostei bastante do livro. É um livro pequeno, mas as poesias são bonitas. Ele é muito cult. Eu achei muito cult. Muito cultural. Francesca, para mudar a visão, qual o livro que não pode faltar? Olha, pra mim, um livro que virou muito a minha chave, e não seria um livro conteudista vinculado com o direito, porque eu acho que o nosso público, tudo bem, temos muitos alunos de direito, mas também alunos da UFMG no geral e adultos. Eu acho que um livro que me ajudou muito foi a biografia do Steve Jobs. Porque ele, pra mim, foi uma das pessoas mais fora da curva que eu conheci, e lá ele tem uma frase que me impacta muito e eu levo muito pra minha vida. Que é, de alguma forma, tudo bem, você não sabe se vai dar certo, mas de alguma forma você já sabe o que você vai se tornar. Então confie no processo.
Confie no processo. E esse confie no processo ficou muito usado, né? Muito clichê, mas o contexto que ele usou essa frase foi quando ele estava olhando para trás. Quando ele largou a faculdade, foi bem conturbado, assim, essa vida. Ele não sabia, ele estava meio desnorteado do que ele faria em seguida. E aí, depois ele olhou para trás, eu não sabia o que eu ia ser, mas de alguma forma eu sabia. Então, a gente tem um instinto. A gente pode ser confuso, às vezes, com a nossa trajetória, mas a gente precisa confiar e ter fé que vai dar certo. Fantástico. Muito além do que os olhos podem ver, existe. Audácia. Muito além do que os olhos podem ver, existe. Esperança, então. Esperança. Confiar no processo, ir com tranquilidade, curtir cada etapa do processo e saber que vai chegar lá fazendo as coisas bem feitas e com tranquilidade. Para fechar com chave de ouro, muito além do que os olhos podem ver, existe. Felicidade. Eu aqui realmente fico pensando nesse momento que a vida, como disse Fran, a gente vai ligando os pontos depois que a gente vai passando. Steve fala isso, né, no livro dele, e não só no livro, nos discursos que ele costuma fazer. Olhando para trás, a gente vai pensando que esse momento de que a gente está vivendo aqui no agora, ele talvez não chegue. E, sinceramente, eu acho que nós aqui, conhecendo quem somos, e a gente se conhece muito bem, a gente sabe que nós não esperávamos viver o que nós estamos vivendo no aqui no agora. Eu lembro da Lívia, eu achava que a Lívia ia ser aquela advogada trabalhista, Deus me perdoe, chata, que ia fazer revolução, né? E a Lívia hoje está como assessora. Assistente de gabinete. Assessora daqui um pouquinho, né? Juiz daqui uns dias. Se Deus quiser. Se Deus quiser. JK tributarista. Todo mundo sabia que o JK ia virar professor. Isso ainda vai acontecer. Não é dúvida. Menino super aplicado. E hoje está como tributarista. E Fran, assim, a gente sabe que ainda não chegou o momento, mas a gente já vê que muita coisa que a gente passou, inclusive naqueles momentos de maior caos e dificuldade durante a graduação, e ou pessoa para arrumar problema foi a gente, né? Porque a gente ficava procurando problema. Eu, LJK, era complicado. Tinha dia que na graduação, você permite falar? Não, TL? sei não. Tá, não vou não. A gente se achava lá no TL e ficava horas e horas discutindo problemas e tentando resolver problemas que a gente acreditava que seria o fim do mundo e no fim das contas era mais um problema. E isso tudo pôde fazer algo fantástico. E mesmo olhando para as dificuldades que a gente passa na vida, olhando até mesmo para as determinações que a gente tem, ou até mesmo para os sonhos que a gente acha que não vamos viver, a gente vai percebendo que no fim das contas tudo se resume a essas palavras que vocês disseram: audácia, esperança, felicidade, mas muito além disso, as pessoas. E se tem uma coisa que eu deixo aqui como dica, deixo aqui como reflexão, pense que independentemente da graduação que você está vivendo, o que você vai levar contigo são as pessoas que vão andar com você, ou mesmo que não andem. Se você olhar para o lado, você vai saber que elas estão ali com e para você. No fim de contas, eu acho que todo mundo há de concordar comigo que foi muito bom poder ver a graduação através dos olhos de vocês. Eu sou muito agradecido. Palavras finais, alguém quer começar? Agradeço a oportunidade, Matheus, pelo convite. E para aproveitar, eu queria parabenizar hoje, dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Eles que são os nossos heróis. Nós estamos falando da graduação aqui, eles são a parte completa da nossa graduação, né? E eles são a nossa inspiração, não só os professores da UFMG, como também os professores de rede pública e privada, enfim, professores no geral. Obrigada, vocês fazem parte da nossa história durante toda a nossa vida. Fantástico. Queria agradecer ao Matheus pelo convite, né? Agradecer a Fran e a Lívia pela conversa também. Acho que é sempre bom rever vocês, juntar todo mundo para conversar, seja com câmera, seja sem câmera. E, enfim, eu achei que foi muito importante essas reflexões que a gente fez a respeito do começo da graduação. Eu espero que seja proveitoso para alguém que estiver assistindo. Só isso. Agradecer ao Matheus também pelo convite. É muito bom estar aqui, principalmente porque são amigos, né? Queria encerrar, então, com algumas palavras do filme Legalmente Loira, que é meu filme preferido. É preciso ter fé nas outras pessoas, mas principalmente fé em si mesmo. Acho que falta muito, às vezes, isso na gente, mas é preciso ter coragem e fé. Fé no processo, como a Fran falou, fé na gente.
que a gente consegue alcançar coisas que a gente nunca nem sonhou. Bom, e eu acho que todo mundo aqui também tá disponível. Eu sei que o menino tá lá ouvindo a gente, ele vai tá doido pra saber como que Fran foi pra intercâmbio, como que Lívia, com R$450 virou uma milionária. Não, ainda não, né, Lívia? A Lívia tava discutindo já sobre união estável, né, com separação total de bens. Então, assim, tá começando a ter dinheiro, né, gente que não tem dinheiro não pensa nisso. Então, quem diria que Lívia, inclusive, parabéns, sabe? É muito admirável ver a trajetória que você teve. E eu acho que muita gente vai querer ouvir isso de você um dia, assim, não esqueça que essa mensagem precisa ser levada para as pessoas, porque isso realmente mostra que esperança não é sobre esperar que as coisas deem certo, mas quem espera age para que haja, né? Vai agir para dar certo. Isso é algo que vem muito de você. Ver também como que JK, por exemplo, depois de tanto tempo, viveu tanto estágio, passou por tanta coisa. Eu acho que o JK viveu a máxima do estudante de direito e de administração. Se você não sabe o que quer fazer, faça direito. E de preferência, faça tudo. E bem feito. E se dá pior, você pode vira civilista, tá bom? Que daí você atende caso que vai dar tudo certo, vai ganhar dinheiro com isso. Então foi um prazer e eu já convido você a se inscrever aqui no canal, dar o like no vídeo e, inclusive, se tiver dúvidas, comentários, angústias existenciais, nos procure, deixa aqui no comentário, a gente vai responder com muito carinho. Então, visionários, vamos lá, juntos nessa, seguimos aqui, aprenda então como hackear a sua graduação de uma vez por todas. Vamos lá.